Senhoras e senhores, estamos aqui novamente recebendo a ilustre visita do digníssimo desembargador Dr. Francisco Ferreira Jorge Neto, desembargador federal da segunda região, que muito nos honra, mais uma vez, aqui na visita da nossa casa, para discutirmos aqui um ato processual muito importante dentro do processo de trabalho, que é a sustentação oral perante os tribunais. Professor Francisco Jorge, boa tarde, muito obrigado pela visita. Eu, como advogado, professor, eu fiz já algumas sustentações orais, não é? Algumas eu tive sucesso, algumas não, mas os processos são assim mesmo, né? Pelo pouco que eu conheço, eu creio que é importante fazer a sustentação oral. Mas eu queria ouvir hoje do senhor a sua opinião sobre esse ato processual. Qual seria realmente, professor, a importância da sustentação oral perante os tribunais? Professor Gerson, doutor Gerson, antes de mais nada, para quem nos assiste de manhã, bom dia, para quem nos assiste à tarde, boa tarde, e quem nos tem a honra de assistir à noite, boa noite. Eu, como juiz, atualmente como desembargador do Tribunal Regional do Trabalho, doutor Gerson, posso dizer ao doutor que, enquanto juiz do primeiro grau, sempre fui apaixonado por um momento único do processo do trabalho, onde nós temos a audiência. E na audiência, a atuação do advogado, nos requerimentos orais, nas perguntas feitas às partes, às suas testemunhas, as perguntas feitas às testemunhas da parte contrária, representam aquilo que nós chamamos da oralidade. É um dos momentos ímpares, talvez o mais importante na fase de conhecimento. E, com destaque, após o encerramento da instrução, quando não há mais a possibilidade da conciliação, a oportunidade que o magistrado dá, aliás não, que a lei faculta ao advogado das razões finais. As razões finais é um momento dentro do processo do primeiro grau, dentro do processo no primeiro grau, melhor dizendo, na fase de conhecimento em que a oralidade se manifesta. Nós temos, quando o processo vai para o TRT ou para qualquer outro tribunal em grau de recurso, geralmente o recurso de apelação, mais comum no processo civil e mais comum no processo de trabalho, recurso ordinário, a sustentação oral. Doutor Sérgio, doutor Gerson, tive a honra em muitas oportunidades de ver excelentes sustentações orais. A sustentação oral é importante, em primeiro lugar, porque talvez seja o último momento em que o advogado tem de se fazer argumentar, de apresentar as suas argumentações para convencer o magistrado. Então eu costumo dizer que não deixem de lado a oportunidade que a lei dá, aliás, está no Estatuto da OAB, no artigo 7º da Lei 8.906, o direito que o advogado tem que sustentar por escrito e oralmente as razões, seja por quem ele esteja, por quem ele detém o mandato, de fazer, se argumentar para poder convencer. Então, eu posso dizer que a sustentação oral ela é importante, porque é uma forma de convencimento que o advogado tem, seja para manter o recurso, seja para manter as razões da sentença, seja para fazer convencer as razões do seu recurso para reformar uma determinada sentença. Esta é a minha opinião. Muito bem, professor. Mais um detalhe aqui, professor Francisco Jorge. O que seria exatamente a sustentação oral? O que seria esse ato propriamente dito? Olha, em primeiro lugar, é um direito do advogado. Em segundo lugar, faz parte do amplo direito de defesa, faz parte do devido processo legal e é uma manifestação oral daquilo que nós chamamos do direito do advogado em face ao dia e hora do julgamento de um dado recurso perante um órgão de um dado tribunal, do advogado sustentar as razões do seu recurso ou as contrarrazões feitas a um determinado recurso, ou simplesmente, simultaneamente, sustentar as razões do seu recurso e as contrarrazões
que ele possa ter apresentado, se for o caso de uma sucumbência parcial em que ambas as partes tenham recorrido para o tribunal. Então nós poderíamos dizer que ele é a oportunidade que ele tem de sustentar para, em expondo a sua argumentação, convencer os magistrados, seja o primeiro juiz como relator, o segundo juiz como revisor e o terceiro juiz, dele advogado, no munus público, artigo 133 da Constituição Federal, dele sustentar o que ele entende por correto, seja no seu recurso, seja nas suas contrarrazões, ou, simultaneamente, se for o caso de uma sucumbência parcial em que ambas as partes tenham recorrido, contrarrazões e recurso. Muito bem, professor. A estrutura da sustentação, como o senhor definiria a estrutura da sustentação oral atualmente, na atualidade? Como é que nós definiríamos? Em primeiro lugar, o advogado, quando ele vai sustentar, ele deve ser claro. Além de claro, objetivo. E além do objetivo, prestar atenção na linguagem. Nós sabemos que a sustentação ela é eminentemente oral. Mas não é pelo fato dela ser oral que o advogado não deva se preparar. E neste preparo, ele deve estar preparado, professor Gerson, não para ler um arrazoado, mas ele deve estar preparado para fazer uma argumentação. E de preferência, em pé. Não leia nenhum arrazoado. Leia, quando necessário, pequenas notas, como, por exemplo, uma breve citação doutrinária ou uma citação nova de uma ementa de jurisprudência, mas nunca diante do órgão do tribunal ele ler a sustentação. Isto é fazer letra morta desta faculdade, deste direito, que é um desdobramento do amplo direito de defesa e do contraditório, do advogado simplesmente ler o que ele escreveu. Ele deve se preparar? Claro. Deve ler o processo? Claro. Mas a sustentação, como o próprio nome diz, oral, e defenda o que deva defender dentro do mandato que lhe é dado, as razões ou as contrarrazões, ou simultaneamente contrarrazões e razões de recurso. Então, veja, quando ele se prepara para fazer essa demonstração oral, deve ter ele, logo no início, dizer, de forma clara, quais os temas que ele abordará, seja temas das contrarrazões ou das razões. Em segundo lugar, ele deve, dentro de cada um desses temas, expor quais são os pontos controvertidos. E, em terceiro lugar, dentro de cada um desses pontos controvertidos, ele deve indicar quais são as questões de fato e de direito que ele tenha no processo que sejam pontos a corroborar os seus argumentos. Então nós poderíamos dizer, ele deve dizer em primeiro lugar o que ele vai abordar, em função do que ele vai abordar, quais são os pontos controvertidos, e dentre esses pontos controvertidos, professor Gerson, ele deverá indicar quais são as questões de fato e de direito que ele pretende deixar mais claro. E, ao final da sua sustentação, fazer um breve resumo. Um breve resumo. Resumo esse que deve ser rápido, objetivo, para fazer com que deixe claro o que ele pretendeu naqueles minutos, que foram os minutos derradeiros, professor Gerson, para ele poder argumentar e convencer os juízes. Um bom advogado, aliás, um advogado sério, compenetrado, ele deve estar presente para fazer a sustentação oral. Porque muitas das vezes, senhor Dr. Gerson, professor Gerson, os juízes, eles têm os votos, claro que estudados por ele e por uma equipe. O juiz é um juiz
do ponto de vista filosófico, imparcial. Mas o processo não o tem apenas o juiz como juiz, como um emissor de um juízo de valor. Nós temos dois outros emissores, que são juízes parciais, filosoficamente falando, mas que são os advogados. Então, o advogado, na sustentação oral, ele é juiz do seu cliente, da sua parte. Ele deve ser apaixonado para emitir aquilo que seja mais importante dentre os minutos derradeiros para ele convencer aos juízes. Porque boa parte dos votos é feito por uma equipe de assessores sobre a batuta do juiz, do desembargador. Mas nem sempre pequenos detalhes são apercebidos. Ou uma nova jurisprudência que tenha saído 2, 3 dias antes ou um mês antes da sustentação oral e que não pôde estar presente nas razões, porque o recurso é um ato pretérito, o advogado pode sustentar. E às vezes o advogado, aliás, daqui a pouco vamos dizer disso, mas já estamos falando, o advogado antes da sustentação oral deve ver se aquele juiz já se posicionou daquela maneira em função daquela matéria que esteja presente naquele processo. Porque nós temos processos que têm pontos idênticos. Não vou dizer literalmente iguais, mas assemelhados. Porque a história da vida se repete, apesar de que os atores, as partes propriamente dito, trabalhador, empregador, se alterem, principalmente em série de dissídios individuais. Mas esta também é uma oportunidade para o advogado fazer-se ouvir para argumentar e convencer. Perfeitamente. Professor, por exemplo, eu pretendo fazer uma sustentação oral perante o TRT da segunda região. Tenho um processo lá, estou pelo recorrente ou pelo recorrido, me interessa fazer a sustentação. Como que eu poderia proceder para que eu pudesse chegar a esse ato? Porque creio que talvez alguns colegas que estão nos ouvindo, sim, professor, talvez nunca fizeram, ou tenham dúvida de como proceder, né? Então, eu gostaria de saber do senhor aqui, como é que nós poderíamos fazer para chegar lá, perante o tribunal, para eu sustentar, por exemplo, as razões do recurso ou contra-razões. Como que eu faço? Olha, em primeiro lugar, recomendo uma breve leitura do regimento interno do tribunal em relação ao qual o juiz vai sustentar. O juiz não, perdão, o advogado. Porque às vezes a norma interna, o regimento interno, dispõe, por exemplo, qual tipo de processo ou qual tipo de recurso comporta ou não sustentação oral. Porque, por exemplo, agravo de instrumento não comporta sustentação oral no TRT de São Paulo. Certo. Agravo de petição? Agravo de petição, sim, mas o agravo de instrumento não é? Embargos de declaração, não. Não, também não. Então, veja, em primeiro lugar, saber qual tipo de processo e o tipo de recurso para saber se há alguma restrição interna dentro do regimento interno, porque alguns tipos de processos e recursos não se permite sustentação oral nos tribunais. Só para o doutor ter uma ideia, no regimento interno do TRT de São Paulo, estou aqui com uma cópia, está dito assim no artigo 100, parágrafo 2º, professor Gerson: não haverá sustentação oral em agravo de instrumento, agravo regimental e embargos de declaração. Então pode-se ver, se um advogado quiser sustentar o agravo de instrumento, não poderá. Não poderá. Infelizmente, estas restrições, salvo o melhor juízo, não estão elencadas no artigo 7º, inciso 9, da Lei 8.906, que é a lei que é o Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil, a OAB. Contudo, ao que me parece, houve uma discussão jurídica com relação a esse artigo e o Supremo Tribunal Federal entendeu ser razoável que regimentos internos possam restringir a sustentação oral. Eu, particularmente, tenho uma opinião em contrário. O excesso de processos, o excesso de recursos, não pode ser invocado
para se cercear qualquer forma de manifestação legal e legítima. E a sustentação oral, professor Gerson, doutor Gerson, indubitavelmente é uma forma não só legal, legítima e constitucional do advogado. Não é uma prerrogativa pura e simples do advogado. É um atributo natural da função do advogado, porque ele é um juiz no curso da demanda. Um juiz parcial, sim, mas ele tem a obrigação, ele tem o munus público de defender a quem de direito. Segundo lugar, uma outra questão importante: qual é o tempo destinado no regimento interno para a sustentação oral? Só para o senhor ter uma ideia, o regimento interno do TRT de São Paulo prevê 10 minutos. Tá certo? Tem que ser bem objetivo. Exatamente. Claro está, prorrogável por 5 minutos se a matéria for considerada relevante. Tá certo? Em terceiro lugar, como é que o advogado deve fazer a sustentação? Fazer um levantamento prévio das teses, dos argumentos e das provas. Isso é muito importante. Recomenda-se também fazer a inscrição para a sustentação oral. O TRT de São Paulo permite que se faça a sustentação, que se faça a inscrição via online, via internet, para a sustentação oral. Eu também recomendo que o advogado compareça uns minutos antes, dá uma folhada no processo, veja se tem alguma coisa que lhe escapou. É sempre interessante fazer um review deste levantamento prévio para ver se algo momentaneamente não lhe passa, que tenha passado desapercebido quando ele tenha feito este levantamento prévio. Uma outra coisa importante, é importante saber se aquele tribunal exige que o advogado faça a sustentação oral de beca, de toque, porque tem alguns regimentos internos que obrigam. Então isso é o razoável que se faça. O TRT de São Paulo não. Uma outra coisa muito importante também, professor Gerson, o advogado não deve ler o seu arrazoado. Isso é importante. O TJ, o Regimento Interno do Tribunal de Justiça de São Paulo, não permite sustentação oral em que o advogado leia as razões. Não é? Isso ele faça através do memorial por escrito que ele entrega no gabinete do desembargador, não é? Não precisa ler, né? Não precisa ler. Então, quando ele estiver argumentando, fique de pé, faça os gestos adequados, olhe para os olhos do juiz relator, veja os olhos do juiz revisor, foque também em algum momento da sua exposição no terceiro juiz. É sempre importante saber qual é a sequência natural naquele dia de quem será o terceiro juiz, porque o terceiro juiz ele pode saber previamente, mas vai que falta um ou outro e o terceiro juiz poderá vir a ser um outro. Por quê? Porque o voto geralmente está pronto, o esboço do voto. O relator tem uma ideia do processo porque ele estudou o processo. O revisor também. Mas nem sempre estes juízes têm o condão de ver como o advogado tem. Porque o advogado tem uma visão maior do processo. Porque ele viu a parte, presenciou a outra parte em alguns atos processuais e ele, naquele momento, pode chamar a atenção do juiz para pontos importantes. E uma outra coisa importante, no início da sustentação, cumprimentar ao presidente do órgão, cumprimentar o representante do Ministério Público, o juiz relator, o juiz revisor e o terceiro juiz. É uma questão de cortesia, de fidalguia. Eu recomendo que se dirija pessoalmente a estes desembargadores, a estes juízes de segundo grau, pelo nome. É uma forma de chamar a atenção do juiz. Isto não vou dizer que seja uma obrigação, mas faz parte da boa, da profícua sustentação oral. Se faça notar, se faça convencer. Esta é minha opinião.
E quando se começa a sustentação oral, professor Gerson, pelo TRT de São Paulo, pelo regimento do TRT de São Paulo, tem-se uma ordem. Geralmente a ordem é no sentido de recorrente, recorrido. Agora, quando são ambos, autor e réu, recorrentes, começa-se primeiro pelo reclamante, depois passa para a reclamada. Esta é a sequência do regimento interno do TRT de São Paulo. Eu acho sempre importante, sempre salutar. E, depois dos cumprimentos, o presidente do órgão sempre pergunta ao advogado: quer que o juiz faça o relatório ou não? Costuma-se dispensar o relatório. Está claro? E muitas das vezes, professor Gerson, tem um quê interessante. O juiz presidente, quando ele indaga ao advogado na tribuna se ele deseja ouvir o relatório, geralmente, pela minha experiência, o advogado dispensa o relatório, dependendo por quem o advogado esteja, e se é o caso de uma sustentação só por um dos advogados, geralmente não quando os dois estão presentes, o juiz, o presidente da turma, da Câmara, da sessão, ele sempre pergunta: doutor, vamos dar uma olhada primeiro na posição do voto do juiz relator? Porque dependendo da posição do juiz relator, talvez o senhor não tenha nem a necessidade da sustentação. Isso é comum? É comum. Isso faz letra morta da sustentação? Claro que não. Isso evita a prática de um ato que em tese seria desnecessário. Mas isto não é comum. Por que não é comum? Porque, em primeiro lugar, depende por quem esteja o advogado. Em segundo lugar, depende de se saber se a sustentação é dupla ou não, é de ambas as partes. Em terceiro lugar, depende muito do advogado. Mas o TRT de São Paulo, no artigo 100, parágrafo 4º, ele diz assim, o regimento interno: o presidente da sessão poderá facultar que o relator antecipe a conclusão do voto, restituindo a palavra ao advogado. Então veja, dependendo do momento, dependendo da postura, de qual é a conclusão, se ela lhe é prejudicial, mais uma razão para o advogado crescer e sustentar melhor ainda em tudo aquilo que ele viu, né? É aí que chama mais a responsabilidade. Bom, professor? O senhor orienta os advogados a fazer algum curso de oratória para melhorar aí a Olha, indubitavelmente, a oratória faz presente em qualquer advogado, não é? Pelo menos algumas noções. Sim, noções de oratória, de argumentação, de como apresentar teses, argumentos, identificar aquilo que seja mais proveitoso, não é? A sustentação é um tempo curto, é um exercício do dom da síntese, mas é uma síntese que tem que ser, assim como poderíamos dizer, o momento derradeiro para que você possa argumentar para convencer. E, às vezes, professor, é importante o curso de oratória. E aqui no mérito nós temos um curso de oratória. Tem noções de oratória, e a oratória em si, ela faz parte de um complemento. Não é? Isso. Porque, data máxima vênia, com o perdão da palavra, eu não concebo para um advogado trabalhista, nunca tive a honra de ser, eu sempre fui funcionário da Justiça do Trabalho, nos últimos 23 anos estou na magistratura. Eu não concebo um advogado que não tenha a facilidade na verbalização dos seus argumentos, das suas teses, dos seus raciocínios. É uma ferramenta de trabalho. É uma ferramenta. A palavra oral, ela é muito importante no primeiro grau ou no segundo grau. Esta é a minha opinião, professor. Muito bem, professor. Só para encerrar aqui o nosso encontro, o senhor tem, na sua experiência, na sua vida diária, tem visto boas sustentações? Como é que está assim, como é que o senhor avalia atualmente os advogados que ainda se apresentam? Infelizmente,
eu não vejo dedicação. Não é isso, dedicação, um revezamento. Boa parte daqueles que sustentam, geralmente são os que sustentam durante todas as sessões, durante todo o desenrolar dos anos. É muito difícil, como magistrado, numa sessão, na 11ª turma, a qual eu tenho a honra de integrar, nas quase 20 a 30 sustentações que eu vejo, ver advogados novos. Sempre os mesmos, sempre os mesmos. Sempre os mesmos. Porque, em primeiro lugar, o que deveria ser a regra não é. E nós temos advogados que são especialistas em sustentação oral. Ou na parte de seus escritórios, ao fazer o 2º grau, cuidam da sustentação oral, ou no desenrolar do processo, tem essa atribuição da sustentação oral. É muito difícil eu ver novos rostos como advogados nas sustentações orais. Muito difícil, muito difícil. Infelizmente, gostaria eu de ver a cada dia novos advogados sustentando os processos. Senhores, não é porque o processo é pequeno, não é porque o processo é grande. A cada momento, o seu empenho. E o seu empenho deve ser o melhor, independentemente do processo ser grande ou pequeno, do interesse econômico ser grande ou pequeno. A vida que está ali é importante para você, porque é importante para ambas as partes. E o juiz, independentemente do cunho econômico, da demanda, ele deve se aplicar com o mesmo esmero. Eu posso dizer que assim eu faço e assim eu exijo da minha equipe de trabalho no meu gabinete no TRT de São Paulo. Então, infelizmente, gostaria de ver mais, a miúde, novos advogados. Vamos incentivar nossos colegas aqui. Vamos sustentar a fazer as sustentações orais. Vamos perder a inibição e vamos crescer. Porque o nosso sacerdócio, eu escolhi ser juiz. Nunca tive a honra de ser advogado, porque nunca me senti preparado como homem, como ser humano para isso. Mas não deixa de ser uma bela e uma grande profissão. Muito bem, professor. Agradeço muitíssimo as novas palavras, o ensinamento, sempre muito proveitoso, atual e muito incentivador também para a advocacia. Eu vejo aí no senhor como um magistrado que incentiva o advogado, dá aí um apoio. Isso é uma situação muito agradável para nós. Eu fico muito agradecido em nome da advocacia. Espero vê-lo novamente aqui, professor. E espero também ter uma oportunidade de um dia instalar na 11ª turma, fazer uma sustentação oral perante Vossa Excelência e buscar o provimento, Por que não? da sua decisão. Senhores, ficamos por aqui. Muito obrigado. Obrigado, professor. Obrigado, professor. E até o nosso próximo encontro. Muito obrigado a todos vocês que nos assistem. Muito obrigado.